Olá pessoal, eu sou Cláudio Saldanha, especialista em gestão de pessoas, gestão de mão de obra, folha de pagamento, né? E hoje nós vamos falar sobre os benefícios do fator de ajuste para os donos de obra pessoa física. Muitos donos de obra pessoa física estão perdendo a oportunidade de ter os benefícios do fator de ajuste. Mesmo que a sua obra seja antiga, você tem os benefícios do fator de ajuste. E aí, não é apenas o desconto lá do fator de ajuste de 50% ou 30% para obras até 350 metros, você tem que declarar 50% da mão de obra. Para obras acima de 350 metros, você tem que declarar 70% da mão de obra. Além disso, você ainda tem outros benefícios, que é uma redução no valor do INSS sobre a mão de obra. Se você, ao invés de declarar CLT, claro, trabalhador CLT dificilmente vai ser registrado numa obra pessoa física. Geralmente, na obra pessoa física, se trabalha com empreitada, com um pedreiro, né, um marceneiro, e assim por diante. Então, vai ser autônomo ao meio. Então, aí, nesse momento, você ainda tem mais 16,8 de desconto, porque não vai incidir os 36,8 de INSS, de custos de INSS, que não é só INSS, tem INSS, RAT e terceiros aí no meio. Mas vamos dizer que é tudo previdência, vai tudo na guia, independente de ser terceiros ou não, mas ele te cobra 36,8. Quando você lança autônomo e-mail, você vai pagar apenas 20%. Então, você tem uma redução de 16,8%. Além disso, conforme a obra for passando, ou se a obra for antiga, as remunerações declaradas elas sofrem atualização. Então, o que era R$ 1.000 em outubro de 2021, agora, em 2025, ele vira R$ 1.500. Então, você tem atualização monetária desses valores, que geram uma redução ainda maior. Os últimos cálculos que eu fiz aqui, para empregador pessoa física, dono de obra pessoa física, a redução chegou a mais de 80%. Vou mostrar para vocês uma simulação aqui simples, para vocês entenderem. Então, não deixe de aproveitar as reduções do fator de ajuste. Você aqui na Staff Curso, você pode fazer um curso completo sobre o assunto. Para quem já entende de ser o CNO, fator de ajuste, você pode fazer um curso só de social obras, que é um curso mais específico para quem já trabalha com isso. Esse curso de social obras está dentro do curso de aferição completa. E também temos a consultoria, onde eu tiro dúvidas e, a depender, eu até ensino a fazer os processos, tanto da aferição de obra em geral, quanto também do e-social lá, lançando as informações do CTF Web, tirar a CND, o que for, ok? Então você pode fazer os cursos, pode realizar um dos cursos, ou você pode contratar uma consultoria online que a gente faz o processo juntos, ok? Vou mostrar para vocês um exemplo prático numa planilha, para vocês entenderem de forma visual, para vocês verem de forma visual o que eu estou tentando explicar e te dizendo para você não perder a oportunidade de usar o benefício do fator de ajuste para regularizar a situação da sua obra, ok? Então vamos lá. Eu estou com a nossa planilha aqui de simulação de cálculos. Vou colocar para vocês aqui, ó, uma obra iniciada em 10 de 2021. Aqui só mês e ano, é o que eu preciso aqui na minha planilha. Essa obra terminou vou botar aqui 11 de 2022, ok? Estou fazendo a aferição agora em 8 de 2025. Vamos dizer que essa obra é do Rio de Janeiro. Aí, vamos colocar aqui uma obra de 300 metros. Área complementar coberta e área complementar descoberta, não vou colocar. Isso aqui, essas informações, quando você coloca, você tem um desconto, uma redução. Como não é o objetivo da aula, então eu vou deixar sem, tá? Mas você vai ter aí o resultado que vai impactar
seu cálculo, mas vamos deixar aqui com 300 metros para vocês entenderem o que eu estou falando. Tamanho da área construída, 300 metros, e aqui eu vou vir colocar informações adicionais com relação ao tipo de obra, residencial unifamiliar até 1.000 metros. Aqui eu venho pro VAL, eu vou escolher aqui também residencial unifamiliar, ele vai me trazer o VAL aqui de agosto de 2025 para o Rio de Janeiro, 2.960,26. Esse VAL é o valor da construção civil, ok? E aqui eu trago a informação se eu usei concreto usinado. Se eu usei, ele vai me dar um desconto, ok? Por ter usado concreto usinado. Se você não usou, é só deixar em branco, ok? E aqui embaixo, vou deixar o concreto usinado, que geralmente se usa. E aqui embaixo eu vou dizer o tipo de mão de obra. É mão de obra de alvenaria, madeira ou mista. É unifamiliar, alvenaria. Pronto. Estimou que a minha obra foi 790.389,42. Ok? Remuneração sobre esse custo de obra, 84.990. Ele colocou o INSS a pagar de forma indireta, ele fez uma aferição indireta, sem eu precisar declarar trabalhador nenhum, ok? De 31.276. Quais são os descontos que eu posso ter sobre esse valor? Primeiro, se eu declarar, nesse caso aqui, seria 50% da mão de obra. Vou abrir umas calculadoras aqui para a gente verificar isso antes de passar para a planilha de aferição, que é a próxima aqui. Então, eu declaro 50% dessa remuneração, ok? E recolheria sobre ela 84.990,57. Está aqui, dividido por 2, então eu preciso declarar só 42 mil. Vezes, está vendo aqui, ó, 36,8. Essa composição de INSS aqui é para CLT, então aqui tem 20% de patronal, 3% de GIORRAT e 5,8% dos terceiros. SESI, SENAI, SEBRAE e assim por diante. Se eu fosse seguir esse 50% contratando CLT, eu pagaria vezes 0,36,8. Pagaria 15 mil reais. Mas você já tem um primeiro benefício, um segundo benefício. Na realidade, o primeiro é você declarar sobre 50% da mão de obra, que já fez uma redução, ó. Saiu de 31.276 e foi para 15.638. Agora eu tenho uma outra redução. Ao invés de declarar CLT, 990,57 dividido por 2, eu posso declarar autônomo ao MEI, que eu não vou ter 36,8 para pagar, eu vou ter 20% de INSS patronal apenas. Então, vezes 20%. Então, só aqui eu já tenho uma redução de um pouco mais de 7 mil reais, de 15 mil para 8 mil. Então, eu tenho o primeiro benefício, que é a redução na remuneração, em 50%, nesse caso, e eu tenho um segundo benefício, que é a alteração da alíquota de INSS, de 36,8 para 20, quando eu contrato MEI e autônomo. Agora, eu ainda tenho um outro benefício. Esses valores aqui, ó, eles serão atualizados. Então, o que era 42.495 nesses meses, agora, em agosto, já tem outro valor. Isso fica claro aqui na planilha, ó. Já fica claro aqui na minha planilha, ó. Então, veja, eu precisava lançar 42.495. A minha planilha fez a distribuição desse valor igualmente pelos meses, ó, 14 meses de obra, deu 3.035. Porém, lá em outubro de 2021, 3.035,38 para hoje, ele tem uma atualização de 43,73%. Então, hoje, para a aferição, ele tem um valor, ele vale 4.362,75. Então, todos esses valores foram atualizados. Um que era 42 mil virou 58. Então, eu estou declarando, na realidade, se eu fizer o rateio simples, eu estou declarando 16 mil a mais. Então, eu não preciso declarar esses 42 mil, eu posso declarar menos, que eu vou chegar na remuneração que ele me exige. Vou fazer uma
um atingir meta aqui, para você ver quanto que eu preciso declarar, na realidade, nessa obra hoje para atingir os 50% da mão de obra, e você vai ver o quanto que eu vou ter de desconto final. Só aqui nessa situação atual, eu tenho 72% de desconto, 1,8. Quando eu fizer a redução aqui do valor a lançar para chegar aqui na remuneração, eu vou ter um desconto ainda maior, ok? Então, eu vou vir aqui, ó, eu tenho que digitar esse valor para tirar a fórmula, porque senão ele não altera. Eu vou botar um atingir meta aqui do Excel para ele reduzir o valor até chegar no resultado que eu quero aqui no valor lançado, ok? Eu quero que esse cara aqui, esse valor lançado seja 42.495,29. Para isso, ele vai alterar essa célula aqui para mim, que é ela quem faz essa distribuição. Ok, chegou no resultado. Eu preciso lançar na realidade 30.819. Quando eu lancei os 30 mil, ele rateou por mês, ele me colocou aqui, ó, uma necessidade de lançamento de 2.201,36. Atualizando um por um, ele chegou no valor que eu quero. E olha a redução para quanto foi. Saiu de 72,8% e foi para 80,3%. Ultrapassou 80%. Então, não perca a oportunidade de usar os benefícios do fator de ajuste. Você consegue regularizar sua obra com um custo baixíssimo e tirar o risco de multa da Receita Federal. A multa da Receita Federal, quando você não realiza a aferição da obra, é de 225%. Então, o que era 31, você vai pagar 70.372. Se você tiver alguma dificuldade de entender, nós aqui também fazemos o serviço. Eu mesmo faço o serviço e eu cobro 25% do resultado final do seu benefício. Eu incluo, inclusive, os custos que você eventualmente vai ter com multa e juros e as MAEDs aí, e as multas por atraso de declaração de CTF, de GFIP, o que for, eu apuro tudo, vejo quanto realmente você vai ter de lucro e eu cobro 25% sobre o valor real do seu lucro, incluindo multa, juros, atrasos e assim por diante. É só clicar aí na descrição do vídeo, no contato da Staff Custos, que a gente te atende e já agenda uma reunião para a gente alinhar o processo, eu explicar para você como funciona e realizar o seu trabalho o mais rápido possível. Não se esqueça, está precisando de ajuda com o Cero, está precisando regularizar a situação com a Receita Federal, vem para a Staff Cursos aqui, a gente tem a solução ideal para você. Um abraço, fique com Deus.